Graça e paz, queridos. Abra sua Bíblia. Sempre peço para Deus a confirmação da palavra. E Deus falou grandemente através da música, do louvor. Confirmou o texto bíblico. Capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, verso 1 diz assim. Tem alguém procurando ainda? Eu vou esperar. Vocês acharam? Diz assim o texto: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam também o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Pai, o entendimento, a revelação. Senhor, não seja uma revelação humana, mas uma revelação que vem do céu aos nossos corações, ó Pai. E que possamos, Pai, receber a boa e perfeita palavra. Que, Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos orientar, Senhor, além daquilo que nós aprendemos, estudamos. Senhor, a Tua palavra é viva e poderosa, ela se renova a cada manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que este pão que vamos receber, Senhor, que ele seja, Senhor Deus, um alimento para nós exercitarmos, ó Pai, no nosso dia a dia, Senhor Deus, para viver conforme a Tua palavra. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém? O livro de Filipenses, ele é um livro muito gostoso de ler. Não sei se vocês já leram esse livro, mas ele foi escrito aproximadamente no ano 62 depois de Cristo. Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele chega nessa cidade chamada Filipos, quando ele recebe de Deus uma orientação através de um profeta que manda atravessar a Macedônia. Atravessa a Macedônia e nos ajude. Ele vê uma visão de um homem pedindo ajuda, e ele vai até essa cidade. E Paulo, chegando nessa cidade, ele é confrontado por várias situações. Como sempre, Paulo, ele gostava de apanhar. Onde ele chegava, ele apanhava. O apóstolo Paulo era assim, era um pregador que não tinha medo das situações. E ele chegou na cidade de Filipos, não foi diferente, né? Logo de cara ele encontrou uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E essa mulher estavam com outras mulheres lavando roupa ou em algum lugar. Diz que estavam reunidas ali. E ele chegou perto do lago ali, conversando com elas, falando de Jesus, na simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, viu, irmão? Amém? Fala assim pro teu irmão: o Evangelho é simples. Às vezes a gente ganha as pessoas na simplicidade. Como é gostoso isso. O Evangelho simples, sem complicação, né?
Você chega com uma pessoa, fala de Jesus, o coração da pessoa abre, e é muito bom isso, né? Então Paulo, na simplicidade, ele pregou para Lídia. Foi a primeira alminha que Paulo ganhou naquela cidade de Filipos. E logo em seguida acontece outro fato também interessante, no capítulo 16 de Atos, onde ele está pregando a palavra de Deus, né? Ele foi preso, estava encarcerado, amarrado, e ali um carcereiro prende Paulo ali aos cuidados de um homem. E naquele momento ali Paulo e Silas começam a louvar a Deus. Vocês lembram dessa história? E a Bíblia diz que os cárceres, né, as prisões foram soltas, o alicerce da prisão foi abalado, e naquele momento ali o carcereiro também se converteu, teve um encontro com Deus. Toda a sua família se converteu a Jesus. Amém? Amém. Pela simplicidade da palavra de Deus. Outro fato também interessante que aconteceu nessa cidade é um dos fatos que Atos fala sobre isso, no capítulo 16. Irmãos, podem estudar em casa. Também ele encontrou uma moça que tinha espírito de adivinhação, uma adivinha, né? E diz que ela dava grandes lucros aos seus senhores. E a Bíblia diz que um demônio usava essa moça. E Paulo expulsa o espírito de adivinhação daquela moça. E naquele momento Paulo é perseguido também naquela cidade. E acontecem muitas coisas ali. E como sempre, em todas as cartas de Paulo, essa não é diferente. É escrita também na prisão. Paulo estava preso e ele estava escrevendo essa carta, estava recebendo revelações tremendas de Deus para as coisas que estavam acontecendo na igreja de Filipos. No versículo 1, Paulo ele elogia a igreja de Filipos, porque ele tinha um amor muito grande por essa igreja. A igreja de Filipos, ele era uma igreja que Paulo amava muito. Não só por causa da ajuda que ele recebeu, mas também porque a igreja de Filipos era uma igreja alegre. Amém, irmãos? Amém. A igreja de Filipos era uma igreja alegre. Amém? 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 Amém. Você é alegre? Glória a Deus. A igreja de Filipos era alegre. Essa igreja caiu no coração de Paulo, porque ela era alegre, uma igreja alegre, uma igreja feliz. E Paulo escreve essa igreja com muito carinho. Todas as vezes que ele fala de Filipos, ele fala com muito carinho. E alguns capítulos, você vai encontrar Paulo sempre falando assim: alegrai-vos no Senhor, né? Ele sempre menciona a alegria, porque essa igreja trouxe grandes alegrias. No versículo 1 ele fala que essa igreja era a coroa de Paulo. Paulo, ele tinha uma coisa muito especial por essa igreja. Era a coroa. Foi uma das primeiras igrejas que Paulo abriu na sua segunda viagem. Os irmãos eram alegres. Amém? Você consegue ser alegre? Amém. Você tem motivos para ser feliz? Amém. Você está falando isso de verdade ou da boca para fora? Verdade. É? Você tem motivos para ser feliz? O que o Evangelho trouxe para você? O que o Evangelho trouxe? Qual é o motivo que você serve a Deus? Essa igreja era uma igreja feliz. Ela exalava felicidade, mas também tinha problemas em algumas áreas. Nós vamos ver aqui, e o tema que Deus me deu para essa pregação é roubadores de alegria. Eu vou citar só 3, mas existem muitos outros que você pode aí pensar. O que está roubando a tua alegria? O que rouba a tua alegria? Então o tema é roubadores da alegria. Amém? Amém. Irmãos, acontece tanta coisa na nossa vida que está difícil até para viver. Está muito difícil viver. Viver não é fácil. Fala assim: viver não está fácil. Vai. Nós enfrentamos tantas coisas, tantas dificuldades, e viver não está fácil. Às vezes o nosso coração é levado por tantas circunstâncias, como nesse capítulo 4, quando Paulo começa a conversar
com essa igreja. No capítulo 4 ele fala de duas mulheres que congregavam juntos. Eram mulheres de oração, eram mulheres que andavam com Paulo, que pregou a palavra com Paulo, com Clemente. Pessoas que andaram com Paulo, viram os milagres de Jesus. Eram duas obreiras, Evódia e Sintique. Eram duas mulheres de Deus. Mas devido a algum problema, elas entraram em atrito. Já não estavam se conversando mais. Por isso que ele menciona aqui, ele roga para essas mulheres voltarem a se conversar, porque elas eram muito úteis no Evangelho. É o texto que nós lemos aqui. Ele roga a Evódia e Sintique que volte a se conversar, que volte a se amar, porque elas eram muito importantes na obra de Deus. Viver não está fácil, ter comunhão não está fácil, mas seria muito mais fácil nós vivermos em comunhão, em harmonia, porque as coisas se resolveriam melhor, as coisas aconteceriam mais rápido. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós ficamos enroscados com várias situações. A gente não quer conversar com alguém, a gente não quer se relacionar, a gente não quer ajuda de ninguém, a gente quer administrar a nossa vida sozinhos. Nós achamos que conseguimos administrar a nossa vida sozinho. E essas mulheres eram mulheres de Deus que tinham tido um problema, tinham tido um atrito, e Paulo chama a atenção: olha, vocês servem a Deus na igreja de Filipos, uma igreja alegre, uma igreja feliz. Vocês têm que ter comunhão para a obra continuar andando. Vocês precisam comungar, vocês precisam se amar, como sempre se amaram. Irmãos, como é ruim a gente brigar com uma pessoa que a gente ama. Você já discutiu com alguém que você ama? É ruim pra caramba, não é? A gente quer voltar a conversar, a gente quer voltar a se amar de novo, a trocar ideias, mas a gente acaba não conseguindo, porque o nosso coração se fecha para o relacionamento. Isso atrapalha a obra de Deus, atrapalha a família, atrapalha tudo. No emprego atrapalha. Amém? Paulo ele está pedindo para essas irmãs: volte a se conversar. Vocês foram minhas companheiras no Evangelho. Eu andei com vocês, eu sei que vocês são pessoas boas, são pessoas de Deus. Vocês pregaram uma palavra comigo, eram mulheres abençoadas. Infelizmente essas mulheres tiveram uma discórdia e alterou algumas coisas na igreja. Irmãos, quando há discórdia na igreja, a obra de Deus empaca, a obra de Deus para, principalmente quando é líder da igreja. Amém? O pastor não está sabendo de nada. Eu estou falando aqui que Deus, que eu estudei muito esse texto, eu vi o que estava acontecendo. Paulo, o Senhor, usando Paulo, ele orientou. Eu não estou dizendo coisa que está acontecendo aqui, não, é isso, tá? Pode dizer assim: o Paulo, o pastor está sabendo de alguma coisa. Não estou sabendo de nada não, viu, irmão? Se tem alguma coisa aí, está escondido aí, Deus vai fazer a obra hoje. E você pode notar que às vezes as coisas acontecem, e a gente fica chateado, às vezes é por coisinhas poucas, picuinhas, é bobeira. Paulo está falando assim: ó, vocês estão brigando, vocês brigaram de bobeira, por coisas poucas, por picuinhas, por conversinhas. Então Paulo está escrevendo essa carta nesse capítulo 4, dizendo assim: volte a se conversar. Evódia e Sintique, eu rogo a vocês, por favor, volte a se conversar. Amém? Fala assim para o teu irmão: se você tem alguma coisa contra alguém, volte a conversar. Está engasgado, não está? Não está engasgado? Está engasgado, não sai? É duro isso aí, viu? Amém. Primeira coisa que tem roubado a nossa alegria, irmãos:
a preocupação quanto ao futuro. Primeira coisa que tem roubado a nossa alegria, a preocupação quanto ao futuro. A gente fica muito preocupado, né, com o nosso futuro. O que vai acontecer, né? Amanhã, a gente já pensa no amanhã com algum evento que vai acontecer. Se a gente tem que resolver alguma coisa amanhã, a gente já está preocupado, a gente já está temeroso. E esse texto vai mostrar para nós que nós não podemos ficar preocupados com o dia de amanhã. A gente fica ansioso, a gente não dorme direito. Quando a gente tem algum problema com alguém, a gente não dorme direito. A gente quer resolver, mas na hora de conversar a gente não tem força. A gente se preocupa muito com o futuro, no que vai acontecer. Se eu vou ficar doente, se não vou. A gente se preocupa com isso, com tudo isso. E tudo isso tira a nossa força, tira a nossa alegria, tira a nossa vontade de viver. É isso que Paulo está dizendo aqui para essa igreja. Vocês não podem ficar preocupados com isso. Quanto ao futuro, Deus conhece o nosso futuro, irmãos. Está nas mãos dele, amém? O nosso futuro está na mão de Deus. Ele que dirige a nossa vida. Nós ficamos preocupados em fazer um teste, em fazer uma prova na escola, na faculdade, seja onde for. Nós ficamos preocupados com tantas coisas. E a nossa mente é roubada. Os nossos pensamentos vão se esvaindo. Há uma preocupação em nós. Tira a nossa paz, tira a nossa alegria. E essa carta Paulo está dizendo assim: vocês têm que ser pessoas alegres, vocês têm que ser pessoas felizes. Nós precisamos ser felizes, irmãos, em nome de Jesus. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja alegre, amém, amados? Igreja feliz, igreja alegre, igreja que exala Cristo, que fala de Cristo. Nós precisamos, tem gente, irmãos, que é, olha, sinceramente, fala que é crente, mas som de emburrado, cara feia, truculento. É duro isso. As pessoas estão vivendo num mundo hoje tão terrível. As pessoas querem encontrar paz, elas querem encontrar alguém que tem um sorriso nos lábios, que tem um sorriso de Cristo. E muitas vezes as pessoas vêm procurar a nós e olham para a gente e vê um semblante cabisbaixo, uma pessoa caída, um crente derrubado. Fala para o teu irmão assim: não seja um crente derrubado. Fala para ele: caído. Crente sem alegria, frio, pessoa fria. Tem que ter alegria. Sorria, irmãos, amém? Dá um sorriso aí em nome de Jesus. Misericórdia. Alegria do Espírito Santo. Como é gostoso, irmãos, conversar com uma pessoa cristã e sentir a alegria do Espírito Santo. Isso é transmitido pelo Senhor, né? Vou dar um exemplo aqui: o Josimar. Meu Deus, aquele menino, dá gosto de conversar com ele. Ele não está aqui hoje, né, Josimar? Mas dá gosto de conversar, ele está aí, ó, né? O menino está sempre feliz, alegre. Estou dando um exemplo para ele, mas nós temos que ser assim, pessoas alegres, felizes, que exala Cristo. Paulo falava com essa igreja, porque essa igreja ele via a alegria dos irmãos, servia a Deus. Amém, queridos? Amém. Tem pessoas que só é alegre quando recebe alguma coisa de Deus. Já vi pessoas falar assim para mim: pastor, estou tão feliz com Jesus porque Ele me deu isso. Pobre. Tem pessoas que é só feliz porque recebeu alguma coisa de Deus. Ora, que pobreza! Como é bom você falar para Deus assim: Senhor, estou tão feliz porque o Senhor me ama, eu sou amado do Senhor. Fala assim: eu sou amado de Deus. Fala.
Eu sou amado de Deus. Olha que gostoso dizer que é amado de Deus, que Deus te ama. Não tem coisa melhor do que isso. Nós somos amados do Senhor. Que alegria. Paulo falava para essa igreja: vocês são alegres, são pessoas felizes, são pessoas de Deus. Nós não podemos ter medo do futuro, irmãos. O nosso futuro está na mão de Deus. Isso não pode roubar a nossa alegria. Eu vou correr aqui para ser bem rapidinho. Segunda coisa que nos tira alegria, irmãos: saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Basta você sentir uma dor, ou eu senti uma dor. Primeiro sintoma que vem: Satanás começa a roubar a tua alegria. Você está feliz, daqui a pouco vem uma dor. Principalmente as irmãs. Se apalpar o seio, meu Deus, se vê um carocinho, alguma coisinha, meu pai do céu. Tem umas que já faz até um plano funerário. Já pensa que está com câncer e vai morrer. Sente uma dorzinha, já vai, toma o remédio. Eu conheço gente que já toma remédio antecipado antes de sentir a dor. Isso tira a nossa alegria, o bem-estar. Está tudo bem, mas sentir uma dor, acabou o crente. Acabou a alegria. Houve uma notícia ruim, acabou a alegria. Assiste o jornal, nossa, matou tanto, tal. Ah não sai nem na rua mais. Tem medo, acabou a alegria. O marido atrasou, o marido foi trabalhar, coitadinho. Atrasou 5 minutos do horário, pastor. Acabou a alegria. Meu marido está me traindo. 5 minutos, ligou no celular, não atendeu. Piorou. Está com a outra lá. Acabou a alegria. O filho atrasou 5 minutos da escola, pronto. O que você está? O que você está andando? Paulo ele fala assim, para essa igreja: não estejais ansiosos por coisa alguma. Uma das coisas que mais está matando pessoas hoje é a ansiedade. E Paulo estava falando para eles deixarem de ser ansiosos, não ficar preocupado, porque a ansiedade, irmãos, ela tem um ciclo. E se você não tomar cuidado, a ansiedade te destrói. Paulo estava dizendo para essa igreja: olha, não estejais ansiosos por coisa alguma, por nada. A gente fica ansioso por qualquer coisa. Você fica ansioso? Agora, queridos, a ansiedade, se você não tomar cuidado, você vai afundar. Porque às vezes tem pessoas que já pensam amanhã e depois de amanhã, se vai dar certo, se não vai dar certo. Nós ficamos ansiosos porque os projetos não deram certo, porque o emprego não chegou. Nós ficamos preocupados com tantas coisas, se eu vou morrer ou se não vou morrer. Nós ficamos preocupados com tudo isso, irmãos. Mas o que Paulo está dizendo aqui para essa igreja: não estejais ansiosos por coisa alguma. Pastor, como é que eu não vou ficar ansioso? Olha a situação que eu estou. O meu aluguel está atrasado, a luz está atrasada, a água está atrasada. Como é que eu faço, pastor? Falar com Deus. Nós deixamos a ansiedade tomar conta e esquecemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Porque a ansiedade não dá tempo de falar com Deus. Às vezes você se ajoelha, você está ansioso, preocupado, com coisa para pagar, com tanta coisa, você vai dobrar o joelho, você só pensa em conta, irmão, você não pensa em Deus. E aqui na
ansiedade, tendo conta para pagar, consegue falar com Deus? Difícil, porque a ansiedade toma conta de nós. A nossa mente vai longe. Mas se. Ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é a doença que mais está matando. Fala assim pro teu irmão assim, ó: para de ser ansioso. Quando ele fala de alegrar no Senhor, falou: alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo que isso é uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. É uma ordem de Deus. Isso é uma ordem, irmãos. Deus não está te pedindo, Ele está te ordenando que você seja alegre. É difícil ficar alegre, irmãos. Parece que é tão difícil para nós ficar alegre, não é? O problema está lá, está instalado lá. Mas para nós sentir alegria é tão difícil. Porque a tristeza parece que é maior do que Deus. Porque os nossos problemas parecem que são maiores do que Deus. E Ele manda nós se alegrarmos. Que isso? Que coisa louca é essa? Se alegrar na hora da dificuldade. Quão difícil é? Eu sei que é difícil, irmãos. Mas é uma ordem de Deus aqui. Está dizendo assim, ó: alegrai-vos no Senhor. Sempre. Não importa a circunstância, alegre o seu coração. Amém? Se você ficar alegre, você vai conseguir vencer o mal. Pastor, como é que é isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu não fico ansioso na hora da dificuldade? Como é que eu não fico ansioso com o amanhã? Como é que eu não fico ansioso com as contas que eu tenho que pagar? Coloque na mão do Senhor. Amém? Nós costumamos falar celebrando: viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Não adianta, você não vai conseguir resolver o amanhã não, irmãos. De jeito nenhum. Você não consegue vencer, ó, viver o amanhã. Só Deus tem poder de cuidar de nós. Só Deus tem poder. Amém? Vamos lá, se não vai dar tempo da gente terminar aqui. Terceira coisa que nos tira alegria, que rouba a nossa alegria, são as finanças. Terceira coisa são as finanças. Mexeu com dinheiro, parece que a nossa alegria vai embora. Sim ou não? Sim ou não? O dinheiro parece que é a coisa que mais mexe com a nossa cabeça. A gente faz conta, a gente tem as contas para pagar, né? Tem as coisas para resolver. Parece que quando mexe com o dinheiro, o diabo vai lá e tira a nossa alegria. O aperto vem e a nossa alegria vai junto. E Paulo, ele passou, irmãos, pelas 3 situações que eu mencionei aqui. Paulo, ele estava preso. Ele tinha, irmãos, palavras para dizer e nos ensinar como viver sem ansiedade e como ter alegria na dificuldade. Esse texto aqui, quando ele escreveu, ele estava preso, perto de ser morto. Olha aqui, queridos, perto de ser morto. Mas ele conta no capítulo 4 que ele recebeu a ajuda dessa igreja de Filipos. Foi a única igreja que enviou finanças para ele, que cuidou dele quando ele estava preso. Mas mesmo no capítulo 4 ele fala assim: olha,
Eu agradeço as ofertas que vocês enviaram para mim, mas eu já aprendi a ter fome, a passar necessidade. Eu já passei por tudo isso. Eu não dependo disso para servir a Deus. Ter ou não ter dinheiro ou não ter, isso não depende. Eu sirvo a Deus porque eu amo Deus, porque eu amo Jesus. E Ele diz: tudo eu posso daquele que me fortalece. Porque Ele já tinha aprendido a viver dependendo de Deus. Mas a gente, no século 21, nós não conseguimos mais depender de Deus. A gente depende de tudo, irmãos, menos de Deus. A gente depende de empréstimo, a gente depende de tanta coisa. A gente depende do governo, a gente depende da inflação, a gente depende de tanta coisa. A gente depende do real. A gente depende dessas coisas, dinheiro. Nós estamos presos a isso. Mas o que Paulo está escrevendo aqui, que isso não pode tirar a nossa alegria. Fala assim pro teu irmão: dinheiro. Fala forte para ele: dinheiro não pode roubar a sua alegria. Sabe por quê que o dinheiro não pode roubar a nossa alegria? Porque Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Todas. Irmãos, eu já fui muito abençoado por Deus. Ainda sou, graças a Deus. De Deus usar pessoas para me abençoar. Quando eu precisei de dinheiro, Deus usou pessoas. A gente se preocupa muito com dinheiro, irmãos. Pastor, você não gosta de dinheiro? Gosto, demais. Mas eu estou dizendo o seguinte, que a nossa preocupação em colocar dinheiro como um Deus na nossa vida, como um mamon, como aquele que controla a nossa vida financeiramente, porque o dinheiro é concorrente de Deus. Mamon, ele controla a nossa vida de tal forma que a gente não consegue dormir. Você já perdeu dinheiro aqui? Quem já perdeu dinheiro? Levanta a mão. É duro, né? Enquanto a gente não acha. Mas eu coloquei aqui. Você colocou em outro lugar. Você escondeu tão escondido. Já aconteceu isso comigo, viu? Esconder tão escondido e depois eu mesmo não achar. Porque o dinheiro mexe com a gente, né, Neuza? O dinheiro mexe com a gente de tal forma que tira a nossa paz, irmãos. Tira a nossa alegria. O Senhor quer nessa noite que o dinheiro não venha roubar a nossa alegria. Amém? Glória a Deus. O Senhor tem o nosso sustento. O Senhor cuida de nós. Amém? Temos que trabalhar? Sim, precisamos trabalhar. Deus sabe. Deus não está lidando com pessoas que não querem trabalhar. Mas Deus, Ele cuida de nós nas mínimas coisas. Sempre falo isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Querido, nós temos que viver uma vida cristã abençoada, diferente, com alegria. Amém? A nossa vida cristã, ela tem que entrar em concordância com Cristo. Ela tem que estar alinhada com o Evangelho, tem que estar alinhada com Cristo. O Evangelho que nós estamos servindo, queridos, não pode ser contrário à vida cristã. Tem que estar em concordância, né? Ela tem que estar na natureza de Cristo, na natureza da igreja. Foi para isso que Deus chamou a igreja, para depender dele. A igreja, ela tem que depender de Cristo, do Criador. Ele que criou a igreja. Não foi eu que criei a igreja, irmãos. Cristo que criou a igreja, foi Ele que inventou a igreja. Amém, amados? Então Ele vai sustentar a igreja. Ele vai sustentar a tua vida. Você tem que depender dEle, eu tenho que depender dEle. Amém, queridos? E Ele está dizendo também para nós, queridos, nessa noite, que a vida eterna, ela começa aqui. Nós temos que viver neste mundo como se estivesse já no céu. Vocês entenderam? Entenderam ou não? Você está vivendo a vida eterna aqui? Glória a Deus. Aqui, irmãos,
A igreja de Cristo, ela é uma réplica da glória de Deus aqui na terra. Nós vamos viver com Cristo lá na glória, e nós temos que estar em paz, viver em paz aqui. Você está entendendo? Viver em paz com os irmãos, viver em comunhão, não ficar preso em tudo isso que eu falei aqui, na ansiedade, na preocupação, que nada venha roubar o nosso coração. Quando você vive a vida eterna aqui, queridos, é muito mais fácil viver na glória com o Senhor. Queridos, isso é só uma réplica, isso tem que começar aqui na terra. Quando chegar no céu vai ser tudo bênção. Aquele irmão que eu não conversava aqui na terra, eu vou conversar com ele lá. Como que é isso? Me explica isso, pastora. Eu não converso com meu irmão aqui, tenho raiva com meu irmão, chego lá na glória, tudo certo? Olha aí, queridos, começa aqui. A igreja é uma réplica aqui na terra do que vai acontecer no céu. Lá é comunhão. Agora me explica, coisa louca isso, eu não consigo entender. Vai esperar chegar lá para conversar. Irmãos, eu quero pedir perdão, sabe? Que lá na terra você pisou na bola comigo, eu fiquei chateado com você, quero pedir perdão aqui no céu para você, tá? Coisa louca, acontece isso, será? Ei, Tiago, acontece isso, será? Não acontece isso. Amém? Concluindo, queridos, quero concluir essa mensagem dizendo que como se resolve tudo isso, pastor? Esses problemas, não deixar essa alegria sair do meu coração. Primeira coisa, oração. Paulo fala oração e súplica. Oração, suplicar, ações de graças, ajudar o próximo, servir o próximo, amar o próximo, principalmente da igreja, viu, irmão? Amém? Primeira coisa é isso, oração. Segunda coisa, deixar de dar ouvido ao seu coração, porque o coração é enganoso. A gente dá ouvido ao coração. Se eu sentir, vou pedir perdão. Se eu sentir, vou amar. Às vezes eu falo para você assim: se eu sentir, você vai entrar. Então, não dá ouvido ao seu coração. Terceira coisa, não ficar preso. Não ficar preso, porque às vezes a situação nos leva a ficar preso com outra pessoa. A gente acaba ficando preso. A nossa vida não anda, da pessoa não anda, a obra não anda, nós ficamos presos. Então não ficar preso. Para encerrar, queridos, eu pergunto nessa noite: quem é o seu dono? Quem está controlando a tua vida e a minha vida? Quem é? São os problemas? Quem está te roubando a tua alegria? Quem está sendo o dono da sua vida? Vamos ficar em pé. Coloca a mão no teu coração. Fala assim comigo, A palavra de Deus. Fala mais alto. A palavra de Deus. Ela tem que combinar comigo. Você entendeu o que você falou? Ela tem que combinar com você. Se a palavra de Deus não está combinando comigo e com você, alguma coisa está errada. E a palavra de Deus não está errada. Ela tem que combinar comigo. Eu tenho que estar em sintonia com a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nós ouvimos a tua palavra. Senhor, parece que a palavra já não combina mais com a gente, Senhor. Porque nós temos os nossos caminhos, as nossas direções, nós agimos do jeito que nós queremos, fazemos do jeito que nós queremos, pedimos perdão se nós quisermos,
Senhor, parece que a palavra de Deus já não mais combina comigo. Parece que é outra coisa, menos a palavra de Deus. Senhor Deus, nessa noite eu peço perdão a Ti, Senhor. Senhor, como o Senhor chamou a atenção, Senhor, dessa igreja de Filipos, uma igreja que o Senhor amava. Senhor Deus, o Senhor chamou a atenção de Evode e Sintique, para que elas pudessem, Senhor, voltar a se conversar. Senhor Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Senhor, que o Senhor nos ensinou um novo e vivo caminho, Pai. Senhor, o Senhor mostrou dentro da sua palavra que a vida eterna ela começa aqui na terra, que nós estamos que estar em concordância, Senhor, aqui na terra. Senhor, tudo isso que Ele vai nos levar à vida eterna, Senhor. Tira de sobre nós, ó Pai, os roubadores da alegria, Pai. Tira em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que nos rouba a paz. Senhor Deus querido, limpa do nosso coração, ó Pai, a ansiedade, a preocupação, as incertezas, ó Pai, aquilo que tem tirado, Senhor, o nosso futuro, Senhor, que tem roubado, que tem tirado o melhor de nós, ó Pai. Senhor, aquilo que tem roubado a nossa saúde, a preocupação de estar doente, a preocupação, Senhor, de ir ao médico, a preocupação do que comer, do que comprar, do que vestir. Senhor, nos ajude, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te agradeço nessa noite, Pai, eu te louvo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Olha aqui para mim. Quando você fica ansioso, respira bem fundo, puxa bem fundo, puxa. Isso. Faz isso por 3 vezes antes de tomar qualquer decisão. Respira bem fundo 3 vezes antes de sair correndo. Quando a ansiedade bater, respira. Aí você vai pensar melhor. Se você sair correndo, você vai fazer coisa errada. Deus abençoe.